Então, muito bom dia, caros amigos. Vou então resolver duas questões não, hoje só vou resolver esta questão, e vou dar uma proposta de solução para esta que resolverei mais tarde. As outras, depois resolverei com calma utilizando GeoGebra, porque eu não tenho máquina gráfica. Ora bem, é o seguinte, esta ficha foi uma ficha colocada pelo Carlos Frias no grupo Conviver com Matemática, o que agradeço bastante mesmo. Ora bem, a questão que então eu me proponho a resolver é o seguinte, é calcular o limite. Eu também quero dizer que eu sofro de asma e hoje não estou assim com aquela pica, digamos assim, para fazer vídeos, mas pronto, vamos lá então fazer este limite. É o limite quando x tende para menos 1 de f de x sobre g de x menos 2. As funções f e g são conhecidas. A função f é precisamente o logaritmo de x mais 2. É o logaritmo de x mais 2. A função g é precisamente 2 levantado a x mais 2 menos 2. Ora, eu para resolver este limite vou à minha memória e vou buscar estes dois. Um que é o limite de traço fração é levantado a x menos 1 sobre x quando x tende para 0. Este limite é 1. E o outro é o limite quando x tende para 0 do ln de x mais 1, e aqui é E. ln de x mais 1 sobre x, e este limite é igual a 1 também. Aliás, que eu vou aqui colocar esta moldura. Portanto, isto é o que eu devo saber, digamos assim, para poder calcular este limite. Ora, desmantelando isto é o mesmo que ter limite, na vez de escrever x mais 2, eu vou escrever logaritmo, abro aqui um parêntese reto, x mais 1 e aqui mais 1, vou deixar estar, e aqui, tentando de alguma forma obter isto que aqui está, eu vou colocar, isto aqui é quando x tende para menos 1, peço desculpa, vou colocar aqui o 2 em evidência, pelo que eu vou obter 2, traço fração, 2 levantado a x mais 2 sobre 2 menos 1, igual. Ora bem, repare-se que este 2 que está em denominador já pode saltar para trás do limite, pelo que eu vou obter um meio do limite do ln de x mais 1 mais 1. E agora, o que eu queria mesmo, e para que isto que aqui está tivesse muito parecido a isto, o que eu queria mesmo é ter aqui um x mais 1. Mas eu posso fazer isso, coloco aqui um x mais 1. Vezes então, tenho que repor, não é? Este x mais 1 coloquei aqui, vou repor e vou colocar aqui x mais 1. Portanto, não alterei nada. Aqui o que eu vou fazer é aplicar as propriedades, portanto, das potências. Este 2 está levantado a 1, pelo que eu vou obter 2 levantado a x mais 2 menos 1, que é o que dá x mais 1 menos 1. E, portanto, isto é quando x tende para menos 1. Ora bem, atendendo ainda que o limite de um produto é o produto dos limites, isto é o mesmo que ter um meio, isto aqui é menos 1, quando x tende, vou aqui apagar isto, e este parêntese reto vou pô-lo assim em melhores condições, isto é o mesmo que ter o limite, quando x tende para menos 1, traço fração, ln de x mais 1 sobre x mais 1 vezes o limite quando x tende para menos 1
de, e agora vou fazer aqui uma coisa, que é esta coisa que eu vou fazer, é ter precisamente 1 sobre 2 levantado a x mais 1 menos 1 sobre x mais 1. Repare-se que o traço de fração maior está aqui. O traço de fração maior está aqui. Ora bem, no primeiro limite, como x tende para menos 1, isto é o mesmo que dizer que x mais 1 tende para 0. É ou não é? Porque se o x tende para menos 1, é evidente que o x mais 1 tende a 0. E, portanto, aqui eu vou escrever, na vez de x a tender para menos 1, eu vou escrever x mais 1 a tender para 0. E neste primeiro limite, claro, se eu fizesse aqui uma mudança de variável que fosse x mais 1 igual a 1t, claro que este limite é precisamente este limite que eu aqui tenho. E, portanto, este está feito, dá precisamente 1, o que significa que eu vou ter 1 meio vezes 1. Vezes este limite que aqui está. Eu vou deixar estar, vezes limite. Quando x tende para menos 1, de 1 sobre... Repare-se que agora o que eu gostava de ter... o que eu gostava de ter era aqui uma exponencial de base e. Mas eu posso conseguir isso. Posso conseguir isso da seguinte maneira. Vou fazer o seguinte. Vou apelar à função composta, né? Então vou obter e. Na vez de colocar 2, vou colocar e. Levantado ao logaritmo, não é? Neperiano. De 2 levantado a x mais 1. Menos 1. Eu não estou a alterar nada. Não estou mesmo a alterar nada. Repare-se que sempre que eu tenho a composta, né, de f após f menos 1 de x, isto nada mais é que x. E, portanto, o que eu estou aqui a fazer é precisamente isso. E, portanto, a fazer isso, isto que aqui está é precisamente 2 levantado a x mais 1. Ora bem, o que eu gostava de ter em baixo era precisamente também logaritmo logaritmo neperiano de 2 levantado a x mais 1. Mas será que isto me tende a 0? Vamos lá ver. Ora, quando x tende para menos 1, o que é que acontece aqui? Aqui acontece que eu vou obter menos 1 mais 1, que é 0, 2 levantado a 0 é 1. Eu fui interrompido, eu peço desculpa. Portanto, agora na continuação, como eu estou a colocar aqui logaritmo de 2 levantado a x mais 1, eu vou colocar também aqui, não é? Eu vou colocar aqui, ora bem, deixa cá ver, logaritmo de 2 levantado a x mais 1 sobre, precisamente, x mais 1. E assim não estou a alterar nada. Bem, eu poderia fazer isto de outra maneira, mas está-me a apetecer brincar um pouco com isto. E, portanto, olha, vamos continuar. Isto é igual, ainda, a ter 1 meio vezes 1. Isto aqui é 1 meio. 1 meio vezes 1, que é 1 meio, vezes o limite de 1 sobre, agora vou aplicar aqui as propriedades dos limites, é levantado ao logaritmo de 2 levantado a x mais 1, menos 1 sobre o logaritmo de 2 levantado a x mais 1, vou deixar estar aqui, ainda não vou pôr aqui variável, vezes o limite de 1 sobre logaritmo de 2 levantado a x mais 1 sobre x mais 1.
Ora bem, repare-se no seguinte, agora aqui, neste limite. Quando x mais 1 tende para 0, acabamos de ver também que o logaritmo de 2 levantado a x mais 1 também tende para 0. É verdade ou mentira? Então posso colocar aqui quando, isto acontece quando o logaritmo, aliás, ter x a tender para menos 1 é o mesmo que ter x mais 1 a tender para 0 e ainda é o mesmo que ter isto, o logaritmo de 2 levantado a x mais 1 a tender para 0. Portanto, vou colocar aqui o logaritmo de 2 levantado a x mais 1 a tender para 0. E neste aqui vou manter o x mais 1 a tender para 0. Pois é evidente que se eu agora aqui fizesse uma mudança de variável, que este aqui fizesse isto igual também a um t, não é? Então eu obteria aqui a levantado a t menos 1 sobre a levantado a t. E esse limite eu conheço, é 1. Então este limite está feito, dá 1. Então isto dá 1 meio vezes 1 sobre 1 vezes este limite que aqui está. Mas este limite que aqui está, aliás, eu aqui devia ter colocado este x mais 1, talvez mais aqui, atendendo agora, aqui o limite de um quociente é o quociente dos limites, isto é o mesmo ter 1 sobre o limite quando x mais 1 tende para 0, e agora aqui vou aplicar as propriedades dos logaritmos, e vou obter x mais 1, ln de 2, sobre x mais 1. Como x mais 1 está nas proximidades de 0, nunca é igual a 0, eu posso cancelar este x mais 1 com este x mais 1. E, portanto, isto vai-me dar, este limite, como é fácil de ver, 1 meio vezes 1 sobre o logaritmo de 2. Ou seja, 1 sobre 2 ln de 2 igual a 1 sobre, pelas propriedades dos logaritmos, logaritmo de 4. Eu quero dizer que este limite se podia fazer, portanto, estando a fazer mudanças de variável, etc, etc. E também de uma outra maneira, aliás, eu poderia demonstrar que aqui é que será, por exemplo, igual ao limite de a levantado a x de uma maneira geral, não é? Menos 1 sobre x quando x tende para 0, por exemplo. Claro que eu tenho aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Do tipo 0 sobre 0. Mas a que é que será igual a este limite? Este limite não é igual a 1. Repare-se que eu poderia aqui fazer a levantado a x menos 1, não era? Por exemplo, igual a uma variável t. Igual a t. De onde eu aqui poderia facilmente ter a levantado a x igual a t mais 1. Ou seja, x igual ao logaritmo na base a de t mais 1, não é? Eu poderia no outro limite também começar por aqui, por exemplo. E então, ter este limite que aqui está seria o mesmo que ter limite, digamos, quando agora o t tende para 0, e quando t tende para 0, note-se que desculpem-me, quando x tende para 0, o t também me tende para 0, isso vê-se facilmente aqui, não é? Quando x tende para 0, a levantado a 0 é 1, menos 1 dá 0. Limite quando t tende para 0. Disto que aqui está, isto que aqui está, que é a levantado a x menos 1, que é t, sobre o nosso x, que é o logaritmo na base a de t mais 1. O que seria o mesmo ainda que ter limite quando t tende para 0 de 1 sobre logaritmo na base a t mais 1 sobre t. Mas este limite não é o mesmo que este que aqui está, porque este aqui é um logaritmo neperiano. Mas aqui quer dizer, a coisa torna-se mais fácil, porque eu posso mudar de base, né?
Então eu teria limite, quando t tende para 0, de 1 sobre, vou mudar de base, ter isto é o mesmo que ter ln, mudando de base, t mais 1, sobre o ln da, sobre t. Isto porque sempre que se tem o logaritmo de a na base b, por exemplo, e eu quero passar isto para uma base c, isto é o logaritmo de a na base c sobre o logaritmo de b na base c. E então agora ainda posso continuar, não é, com este limite que aqui está, porque isto é a mesma coisa que eu ter limite, fazendo as coisas nas calmas, quando t tende para 0, de 1 sobre, repare-se que, o que é que eu vou aqui obter? Eu vou obter logaritmo de t mais 1, fazendo aqui as contas, supondo que está aqui um 1, este multiplica por este e depois este multiplica por este. Este multiplica por este e vai para o numerador, este multiplica por este e vai para o denominador, pelo que eu vou obter logaritmo de a vezes, neste caso, t. Claro que este logaritmo de a pode, digamos, saltar para trás. Pois pode. Mas repare-se bem que este logaritmo de a não está a dividir, está a multiplicar. E, portanto, isto daria logaritmo de a, não é? Logaritmo de a. E agora, apelando aqui às propriedades dos logaritmos, isto seria 1 sobre limite, não é? Quando t tende para 0, do ln t mais 1 sobre t. E agora sim, isto dar-me logaritmo de a. Tudo bem, não é? Este limite dar-me logaritmo de a. Ora bem, no caso que eu estive aqui a fazer, então, se eu conhecesse isto, por exemplo, aqui no caso, quando eu estava a fazer o limite, não era? Disto que aqui está, que depois, se eu aqui embardasse por uma mudança de variável, eu aqui obteria qualquer coisa como se fosse um limite, não era? De t a tender para 0, de t sobre 2 levantado a t menos 1, não era? E se isto ao contrário, ou seja, se o inverso disto me dá precisamente logaritmo de a, que está aqui, não é? Então, este que aqui está há de me dar, sem sombra de dúvidas, 1 sobre logaritmo de a, neste caso era logaritmo de 2. Tal e qual como eu acho que aconteceu. Porque quando fizemos isto, claro, está aqui, 1 sobre logaritmo de 2. E pronto, era assim que eu faria este limite. Talvez tenha complicado um bocadinho, mas só para brincar um bocadinho com isto. E agora vou dizer como é que eu fazia a linha 1.5. Eu vou copiar a figura um bocadinho mais para baixo. Então, na continuação, já copiei a figura. Sei que aqui está a função g, não é? G, cuja expressão analítica é 2 levantado a x mais 2, penso eu. É precisamente isso. E também sei que esta função f tem uma expressão analítica que é o ln de x mais 2. Ora bem, segundo o enunciado, diz-se que há uma reta tangente, existe uma reta tangente ao gráfico de G, que é este gráfico que está, que passa no ponto A. Quer dizer, se eu andasse para aqui um bocadinho a olho, deve haver, não, para aqui mais ou menos, seria qualquer coisa assim, a reta desejada, não é? Reta desejada. Então vamos desde já direitos ao assunto. Eu, se conhecer o M desta reta, e se conhecer, digamos, o ponto
onde a reta é tangente, aqui, não era para aqui, não é? Estava distraído, mais ou menos para aqui, vamos supor, cuja abscissa vou designar por x0, não é? E cuja ordenada seria aqui y0, e isto seria o ponto P0. Quer dizer, se eu conhecesse um ponto P0 de coordenadas x0, y0, então, quer dizer, se eu conhecesse o ponto, o ponto onde essa reta é tangente, eu facilmente descobriria o m, porque o m seria a derivada, não é? A derivada da função g, seria a derivada da função g no ponto, digamos, x0. Isto seria o m. Isto seria o m. Assim eu teria o m. Teria o m facilmente. Agora, é o seguinte, nestas circunstâncias, eu poderia facilmente escrever a equação da reta tangente, porque a equação da reta tangente iria ser y menos y0 igual a m x menos x0. Era ou não era? Mas pronto, a questão aqui é que a gente não sabe o tal m. Não sabe o tal m, nem sabe, claro, não sabe o ponto x0 e y0. Mas sabemos que esse ponto é um ponto x0, pronto. x0 é x0. E o y0 há de ser 2 levantadas x0 mais 2. Eu não tenho dúvida disso. E o m há de ser a derivada disto nesse ponto x0, ou seja, há de ser 2 levantado a x0 mais 2 vezes o ln de 2. E então a equação da reta viria y menos y0, 2 levantado a x0 mais 2, igual ao m, que é o logaritmo de 2, que multiplica por 2 levantado a x0 mais 2, x menos o tal x0. Isto seria a equação da reta, que depois, claro, facilmente se passaria à forma reduzida. Mas sabemos mais. Sabemos que essa reta terá que passar em A. O que é o A? O A é um ponto onde o logaritmo de x mais 2, não é? É igual a 0. Ou seja, é igual ao logaritmo de 1, porque o logaritmo de 1 é 0. E porque o logaritmo é uma função injetiva, quer dizer que x mais 2 terá que ser igual a 1, ou seja, x igual a menos 1. X igual a menos 1. Ora bem, sendo assim, eu posso avançar mais. Se eu sei que esta reta passa no ponto de coordenadas menos 1, 0, que é este ponto A, então, quando o y é igual a 0, não é? O x há de ser igual a menos 1. E então eu teria menos 2 levantado a x0 mais 2 igual ao ln de 2, 2 levantado a x0 mais 2, que multiplica por menos 1 menos x0. E agora, se eu dividisse ambos os termos desta igualdade por menos 2 levantado a x0 mais 2, que é um número sempre diferente de 0, estamos perante uma exponencial, eu obteria 1 igual ao logaritmo de 2, e aqui, claro, faria afetar este sinal menos aqui neste parêntese, 1 mais x0. Ou seja, 1 há de ser igual ao logaritmo de 2, propriedade distributiva, mais logaritmo de 2 vezes x0. Ou seja, 1 menos ln de 2 sobre o ln de 2 há de ser igual ao x0. Quer dizer, desta maneira eu já tenho x0. Eu tenho x0, penso que tenho tudo. Porque tenho x0, tenho y0 e depois tenho o m. E posso depois escrever a reta. Pode ser um bocado complicado depois as contas, mas isso logo verei.
Pronto, acho que este vídeo já vai um pouco demorado, vou terminar por aqui, desejo a todos um ótimo dia, espero que esta solução esteja de acordo com aquilo que Carlos Frias teve a pensar. Obrigado por ter colocado, portanto, esta ficha que está, quanto a mim, impecável no grupo Conviver com Matemática. Um bom dia para todos.